Boa tarde a todos, né? Nós vamos dar início agora à defesa de apresentação do trabalho de conclusão de curso, né, da aluna Marcele Ferreira Neves Caldas. A aluna vai ter aí um tempo entre 30 e 40 minutos para expor o seu trabalho, e depois desse tempo a gente vai passar para a deliberação da banca, onde eu vou compartilhar um novo link, viu, Regina e Rômulo, para a gente poder entrar numa sala separada e fazer as deliberações, tá bom? Queria agradecê-los pelo convite, né, por terem aceitado o convite para participar dessa banca. É um prazer, né, revê-los novamente, nem que seja por meio digital, né, por meio à distância, mas agradeço imensamente vocês terem aceito o convite, porque eu sei que vai enriquecer bastante, né, o trabalho da Marcele, tá bom? Nós vamos dar início, viu, Marcele? A hora que você quiser, você pode já compartilhar a sua tela, fica à vontade. Boa tarde a todos. Estarei dando início agora à defesa do trabalho de conclusão de curso, intitulado como Manejo e Descarte dos Resíduos do Serviço de Saúde e Riscos Ambientais Relacionados no Contexto Pandêmico do Covid-19, realizado por mim, como falado pela professora Marcele Ferreira Neves Caldas, graduanda do curso de Engenharia Ambiental do Instituto Federal Fluminense Campus Guarulhos, e orientada pela professora doutora Heloísa Alves Guimarães. Bom, a relação entre saúde e meio ambiente se encontra cada vez mais complexa. As crescentes intervenções sociais, econômicas, culturais e biológicas acarretam consequências diretas ou indiretas na qualidade na saúde humana e, consequentemente, na natureza. No final do ano de 2019, surgiu uma doença com uma alta capacidade de infecção e disseminação na cidade de Wuhan, na China, em um mercado de frutos de mar local. O Covid-19 se espalhou de forma rápida e foi declarada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, em março de 2020 como uma pandemia. Com o avanço da doença pelo mundo, medidas preventivas foram necessárias, sendo notórios os impactos positivos e negativos no meio ambiente. Com o isolamento social, pode-se constatar uma diminuição da poluição da água e do ar, principalmente nos grandes centros, como Nova York, São Paulo e até na própria Wuhan, o que contribuiu também para o reaparecimento de diversas espécies que não habitavam esses locais há tempos. Em contrapartida, a utilização de materiais descartáveis aumentou significativamente, tanto no ambiente doméstico quanto no ambiente de indústria e no ambiente hospitalar, o que agravou a geração, o manejo e o descarte desses materiais. O Brasil ele está entre um dos países que possuem uma legislação bem abrangente e inovadora no que concerne à gestão de resíduos sólidos, uma vez que, através delas, busca minimizar os impactos resultantes do incorreto manejo dos materiais. O país possui leis, diretrizes, protocolos bem abrangentes que vão elucidar de forma ampla para todos os empreendimentos a forma correta de manejar os materiais, que pode ser observada através da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo. Tornando mais específico para os resíduos do serviço de saúde, nós temos protocolos e documentos da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. Portanto, com o surgimento do Covid-19, os órgãos competentes precisaram estabelecer novos protocolos para se adequar à nova realidade que vinha sendo vivenciada. E aí a Anvisa, por meio de uma nota técnica, promulgou diretrizes em conformidade com a OMS que vinham a tratar mais especificamente desde a geração dos materiais até a destinação final. Sendo assim, essa pesquisa objetiva-se por realizar uma revisão bibliográfica para verificar as adequações e apontar os possíveis riscos ambientais relacionados às condições inadequadas de manejo e descarte dos resíduos do serviço de saúde gerados durante a pandemia do Covid-19. Espera-se, então, identificar as alterações nos protocolos de manejo e descarte dos resíduos do serviço de saúde frente à situação de pandemia do Covid-19, descrever os riscos ambientais compreendidos no manejo e descarte inadequados, além de relacionar as adequações identificadas à situação do município de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro.
Bom, com mais de 90 milhões de casos confirmados até janeiro de 2020, a doença que aflige toda a população foi identificada em dezembro de 2019 na China. O coronavírus é um vírus da família Coronaviridae que sofreu mutações e atualmente se apresenta de 36 formas, sendo as formas mais comuns na comunidade científica as duas variações do alfa-coronavírus, as duas variações do beta-coronavírus, o SARS-CoV ou SARS, que é responsável pela síndrome respiratória aguda grave, o MERS-CoV ou MERS, que é responsável pela síndrome respiratória do Oriente Médio, e o SARS-CoV-2, que é a variação mais atual do vírus, popularmente conhecido como Covid-19. O vírus ele foi identificado pela primeira vez em 2002, em uma província da China, quando se espalhou de forma rápida na população como uma pneumonia típica. E pôde-se constatar que os primeiros indivíduos infectados tinham contato direto com algumas espécies silvestres de animais. O coronavírus é um vírus comum em algumas espécies de animais, como gatos, morcegos, cachorros, e que por meio da cultura alimentar de algumas populações pode ser transmitido para a espécie humana. Após a infecção do primeiro indivíduo, a transmissão ela pode ocorrer de forma direta e indireta, sendo por meio do contato com pessoas contaminadas, infectadas, uma vez que gotículas respiratórias podem alcançar superfícies e até a mucosa de pessoas suscetíveis e assim ocasionar a infecção. Os sintomas aparentes do Covid-19 podem durar entre 1 e 14 dias, aproximadamente, com um período de incubação do vírus entre 5 e 6 dias, manifestando problemas respiratórios leves em geral. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, comumente um indivíduo infectado pode apresentar tosse seca, dor de cabeça, diarreia, perda do olfato e ou perda do paladar, dentre tantos outros sintomas, e uma parcela da população pode evoluir gravemente. O coronavírus ele possui a característica de permanecer ativo, podendo ser disseminado em diferentes tipos de superfícies por um tempo significativo. Mas ao analisar a atual mutação, a SARS-CoV-2, ainda se tem poucos estudos, relacionados a essa característica específica. Mas é possível realizar a análise desse ponto bem importante de característica do vírus através das outras mutações que já possuem maiores estudos, e que já vêm sendo analisados. Bom, aqui nós temos a tabela 1, que vai apresentar a persistência do coronavírus em algumas superfícies bem comuns, no nosso dia a dia, e eu vou dar destaque para alguns materiais comuns no ambiente hospitalar, como o plástico, que de acordo com a mutação SARS-CoV pode durar entre 6 e 9 dias, outros materiais como a borracha de silicone, muito comum no ambiente hospitalar, a luva cirúrgica e o capote descartável utilizado como equipamento de proteção individual nos profissionais da saúde, que também possuem uma duração significativa de tempo do vírus, e tantos outros materiais que são comuns no ambiente, tanto doméstico, quanto no ambiente hospitalar. Bom, a pandemia do novo coronavírus trouxe consigo muitas incertezas sobre o que deveria ser adotado para os procedimentos dentro do ambiente hospitalar. Nunca havia ocorrido um surto nas proporções vistas atualmente pelo vírus coronavírus, então não haviam planos de ações necessários para serem implementados. Então, inicialmente, as instituições valeram-se de planos estratégicos para o vírus da influenza devido a semelhanças clínicas e epidemiológicas entre os vírus. Com o avanço da doença, foi possível compilar vários estudos que já vinham sendo realizados há algum tempo e tantos outros puderam ser desenvolvidos, o que colaborou para a criação de um plano de contingência específico para o vírus do Covid-19. No Brasil, os órgãos competentes como o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio de diversos documentos, protocolos e notas técnicas, puderam auxiliar em novos procedimentos que deveriam ser implementados. E destaca-se, então, a nota técnica número 04 de 2020, da Anvisa, que estabelece medidas específicas para o ambiente hospitalar para a contenção da propagação do vírus por meio dos resíduos sólidos do serviço de saúde.
De acordo com essa nota técnica, o novo coronavírus se enquadra como um agente biológico classe de risco 3, de acordo com a classificação de riscos de agentes biológicos do Ministério da Saúde. E, portanto, todos os resultados provenientes, todos os pacientes provenientes da assistência ao COVID com suspeita ou confirmados, os materiais provenientes desse atendimento devem ser enquadrados na categoria A1, conforme resolução RDC número 222. O acondicionamento desses materiais deve ocorrer em sacos de coloração vermelha, contendo símbolo de substância infectante, e após a sua utilização deve ser lacrado. Os sacos em utilização, eles devem ser substituídos ao atingirem 2/3 da sua capacidade ou em um período de 48 horas. Além disso, o contentor que vai receber esses sacos, ele deve ser lavável e resistente a perfurações, tombamentos, além de possuir um mecanismo de pedal para evitar o contato manual. Os resíduos gerados durante esse período, por conter uma carga microbiana elevada, elas devem passar por processos de esterilização, seja ele pela autoclave ou pela incineração, até que essa carga seja reduzida e aí sim esses materiais possam ser destinados para o aterro sanitário adequado para receber esse tipo de resíduo, além deles precisarem ser regularizados, os aterros sanitários. O abrigo de resíduos, o local de tratamento, o veículo utilizado no transporte dos materiais, ele deve ser higienizado constantemente com solução hipoclorito de sódio 2%, e os profissionais envolvidos nessa operação, eles devem ter sido capacitados e devem estar portando os equipamentos de proteção individuais pertinentes, além de fazer a higienização constantemente com água e sabão e álcool 70%, para evitar, assim, a propagação do vírus por meio das pessoas envolvidas na operação. O Brasil, como falado, anteriormente, ele possui uma legislação inteiramente direcionada à gestão apropriada dos resíduos sólidos, que tem crescido significativamente com o avanço da população e com o aumento urbano. E dentre as legislações pertinentes, pode-se destacar a Lei Federal 12.305 de 2010, que trata-se da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vai explanar de forma mais abrangente a forma correta de manejar, tratar e destinar os resíduos dos diversos empreendimentos. Mais específico, destacando os resíduos. Além disso, nós temos a NBR 10.004 de 2004, que vai tratar mais especificamente sobre as características dos resíduos. Destacando agora os resíduos do serviço de saúde, temos a resolução RDC número 306 de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, temos a NBR 2807 de 2013 e a resolução CONAMA número 358 de 2005, sendo todos esses mais específicos, dentre tantas outras legislações existentes. Vale destacar que toda legislação, ela dá muita ênfase à necessidade de que todos os empreendimentos precisem possuir o plano de gerenciamento de resíduos. Esse plano, ele vem para abordar todos os procedimentos que devem ser desempenhados dentro dos diversos locais que possam gerar uma quantidade significativa de resíduos, principalmente o ambiente hospitalar, como a gente vem conversando. Então, para o ambiente hospitalar, nós temos o Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde, o PGRSS, que vai explanar as características dos resíduos gerados, a volumetria, a forma de tratar, de acondicionar dentro da unidade de saúde, e a forma de destinação final com empresas que possam estar desempenhando os trabalhos necessários. Além disso, esse plano ele deve ser elaborado pelos setores do ambiente hospitalar que estejam envolvidos nessa operação, como o setor de higienização e limpeza, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar ou a Comissão de Biossegurança e o SESMIT, que são os Serviços de Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho. Com uma operação intensa de funcionamento, 24 horas por dia, 365 dias por ano, uma unidade hospitalar possui uma variedade de resíduos sendo gerados
constantemente, uma vez que possuem diversos departamentos dentro de uma unidade. As unidades de atendimento geram resíduos desde a manufatura de alimentos, o consumo de combustíveis para geração de energia, um alto consumo de água e uma infinidade de materiais descartáveis médicos, né, como papéis, borrachas, registros fotográficos, além dos materiais de risco, como os biológicos e os químicos. Sendo assim, a ABNT vai destacar aí os tipos de resíduos gerados no ambiente hospitalar. Então, existem os tipos classe A, que são os resíduos infectantes, que são os materiais provenientes da assistência ao paciente, como gases, ataduras, peças anatômicas que possuem uma contaminação biológica mais direta, digamos assim. Os resíduos classe B, que são os resíduos químicos, que podemos aí ter como exemplo os materiais, os medicamentos, os rejeitos radioativos, os classe C, que são específicos de alguns departamentos da área de saúde, os resíduos comuns, os classe D, que são os materiais gerados nos sanitários, numa área comum de recepção a pacientes, e os classe E, que são os resíduos perfurantes e cortantes, como as lâminas de bisturis e agulhas, por exemplo. Por se tratar de resíduos perigosos, com um alto potencial de risco, tanto ambiental quanto para as pessoas envolvidas, né, existe uma série de procedimentos que devem ser desempenhados e que devem estar expostos no PGRSS da unidade, para que todas as pessoas envolvidas tenham conhecimento sobre o que deve ser praticado. Então, os resíduos gerados em qualquer área do empreendimento de saúde, ele deve ser separado, segregado, de acordo com as suas características, podendo ser química, física ou biológica. E após avaliar o seu tipo de material, de acordo com essa característica, ele deve ser acondicionado em um local específico para receber esse material. E como já é conversado, né, o contentor, ele sempre precisa ser resistente, né, a tombamentos e a vazamentos e a perfurações e possuir mecanismos de pedal para evitar o contato manual. Vale ressaltar também que os recipientes eles devem ter a capacidade para receber o quantitativo de material gerado diariamente dentro das unidades. Então, ele não pode exceder o seu limite de utilização. E todas as diretrizes para o correto manejo dos resíduos do serviço de saúde estão na Resolução RDC número 306 de 2004 da Anvisa. De acordo com dados do IBGE, são gerados no Brasil aproximadamente 4.000 toneladas de resíduos diariamente. E ao analisar esse quantitativo, é perceptível os riscos ambientais que podem estar relacionados, né, todo esse material sendo gerado. Não só os riscos ambientais, mas também a saúde pública, se não forem geridos corretamente. Sendo assim, a problemática ambiental no ambiente hospitalar se dá primordialmente pela geração de resíduos contaminados biológica e quimicamente em grande escala, sendo gerados em grande escala diariamente, e ao alto consumo de recursos, como água e energia, devido à alta demanda, né, que os recursos médicos costumam apresentar. Bom, o aumento na busca pelos recursos médicos durante o período de pandemia fez com que as entidades precisassem incrementar os materiais utilizados, né? Então, foi muito necessário uma preocupação relacionada ao quantitativo de resíduos que vinha sendo gerado dentro das unidades, uma vez que se esperava que houvesse uma intensificação da geração de resíduos durante o período de pandemia. As entidades especulam que um paciente internado em condições anteriores ao período de pandemia gera em torno de 1,4 quilos de resíduos diariamente. E a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, então, por meio de um documento contendo diversas instruções com boas práticas, em conformidades, né, com órgãos internacionais, estimou que durante o período da pandemia ocorreria um aumento de 10 a 20 vezes do que era visto em condições anteriores.
Porém, o que foi constatado pela mesma associação foi que houve uma redução do quantitativo de resíduos no período inicial da pandemia, destacando os meses de março e abril. E essa redução ela não foi só no quantitativo de resíduos domésticos, mas também no quantitativo de resíduos hospitalares, que houve uma redução de 17%. E esse declínio fez com que as entidades acionassem um alerta, né, para o que poderia estar acontecendo para que essa redução estivesse ocorrendo, já que o que era esperado e que era visto no cenário mundial era o contrário. Então, algumas especulações foram levantadas, como poderia estar ocorrendo uma incorreta destinação dos materiais, um incorreto manejo e, consequentemente, uma incorreta destinação dos resíduos do serviço de saúde, o que viria, né, mais para frente, ocasionar um grave impacto ambiental, mas também precisou considerar que os procedimentos eletivos, né, de atendimentos nas unidades hospitalares, ela teve uma redução significativa, né, a procura, ela foi mais baixa nos períodos iniciais da pandemia. No entanto, desde junho de 2020, foi possível constatar que o quantitativo voltou a aumentar. Então, os materiais voltaram a ser produzidos em uma larga escala, voltando, né, ao que era visto no cenário mundial, a aumento do quantitativo de resíduos, e foi estimado que um paciente internado para tratamento do COVID, específico do COVID, estava gerando aproximadamente 7,5 quilos por dia de resíduos. Se for comparar com o que era gerado anteriormente, que era de 1,4, é um quantitativo bem significativo. Bom, Campos dos Goytacazes situa-se na região norte do estado do Rio de Janeiro e abrange uma área de aproximadamente 4.000 quilômetros quadrados, tendo 106 bairros e 14 distritos. O quantitativo estimado da população é de aproximadamente 500 mil habitantes. E o município ele possui diversos estabelecimentos de saúde, destacando os hospitais gerais, né, que é o Hospital Geral de Guarulhos e o Hospital Ferreira Machado, e os hospitais contratualizados, como o Hospital Escola Álvaro Alvim, o Hospital Plantadores de Cana, a Santa Casa de Campos e a Sociedade Portuguesa de Beneficência, que até o período de elaboração desse trabalho ainda era o ponto de referência para a Covid na cidade, o centro de referência. As coletas dos resíduos do serviço de saúde no município são realizadas por uma empresa terceirizada, uma concessionária terceirizada, que faz o trabalho desde a coleta até o transporte, tratamento e destinação final dos materiais, em que são direcionados para o aterro sanitário ecológico, que fica localizado em Conselheiro Josino, do próprio município. A cidade também possui uma unidade de tratamento de resíduos, em que utiliza-se a autoclave como tecnologia para esterilizar os materiais coletados. Essa autoclave fica localizada no Distrito Industrial da Codim e tem a capacidade de tratar aproximadamente 3.000 toneladas de resíduos, 3.000 toneladas de resíduos a aproximadamente 180 graus Celsius diariamente. Vale ressaltar que todos os dados, principalmente os oriundos das fontes geradoras de resíduos públicos, devem ser publicizados para acesso de toda a população, para livre consulta, sejam os dados, sejam os planos de gerenciamento de resíduos que toda unidade de atendimento, além do município, deve possuir. E o PGRS, então, precisou ser alterado, né, de acordo com a nota técnica número 04 de 2020, e o que foi feito com os protocolos que vinham sendo adotados no período de pandemia do Covid-19, e o que alguns municípios fizeram foi disponibilizar todo esse material de forma online, o que confere, né, credibilidade ao que vinha sendo desempenhado dentro das unidades e também, por consequência, a gestão municipal que vinha sendo exercida. Bom, nessa pesquisa foi realizada uma revisão baseada na evidência ou uma revisão de literatura sistemática, que trata-se de uma investigação científica em que se busca identificar todas as informações pertinentes sobre um determinado assunto de forma não quantitativa,
procurando obter de forma rentável e eficiente a melhor informação também nas fontes secundárias e avaliando os seus níveis de evidência. Sendo assim, dividiu-se esse trabalho em duas etapas. A primeira etapa está relacionada à busca por artigos, que iniciou-se em março de 2020, se estendendo até maio de 2021, em que definiu-se os descritores da pesquisa, como Covid-19 e o meio ambiente, protocolos ambientais durante a pandemia do Covid-19 e riscos ambientais relacionados ao Covid-19. Além desses descritores, utilizou-se também as palavras-chave, como Covid-19, Environment e Environmental Risk, a fim de aumentar a especificidade das publicações. Ademais, verificou-se as referências bibliográficas das publicações selecionadas, buscando absorver novos dados que não foram encontrados nos resultados das buscas, além de contribuir com a expansão para além de artigos periódicos, como legislações, normas técnicas, revistas eletrônicas e sites de importância científica. Os bancos de dados definidos para pesquisa neste estudo foram a Scientific Electronic Library Online, a Cielo, comumente conhecida, e o Google Scholar, que possuem uma coleção científica credível, de evidências credíveis, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. A segunda etapa, então, seguiu-se da coleta de dados por meio da leitura do material selecionado nos idiomas inglês e português, que foi compreendido no período de 2003 a 2021, cujo tema principal atendesse aos descritores e palavras-chave que vinham sendo utilizados. E após essa primeira triagem, uma leitura mais criteriosa e analítica permitiu o registro das informações selecionadas com a devida referência inserida, resultando num total de 48 publicações utilizadas, que compreendem de forma significativa as evidências para a base desse estudo. Bom, desse modo, após as etapas destacadas, foi possível categorizar as informações e discutir as propostas dessa pesquisa a partir de uma revisão de literatura, com o objetivo de atender os resultados esperados para os problemas que foram expostos. E, além dessa análise qualitativa, foi possível analisar uma série de dados disponibilizados pela concessionária de coleta do município de Campos dos Goytacazes de forma quantitativa, a fim de se relacionar ao volume de resíduos, a fim também de responder a alguns problemas que foram levantados, e alguns objetivos que foram traçados para essa pesquisa. Bom, como mencionado há pouco, foram selecionados 48 estudos para análise e embasamento teórico e técnico, que são encontrados no apêndice A, descritos pelo título da publicação, assunto, autor e ano. Na figura 1, apresentada nesse slide, é possível verificar que do material selecionado, aproximadamente 35% está relacionado a artigos, manuais e reportagens que vão explanar conceitos e dados sobre gerenciamento de resíduos, de forma mais específica sobre os resíduos do serviço de saúde ou de forma mais abrangente. Além disso, vai falar também sobre gestão ambiental e conceito de riscos. Cerca de 27% destaca as legislações ambientais vigentes, em que vai abordar os protocolos que eram adotados no período anterior à pandemia e o que passaram a ser desempenhados nas unidades de saúde. Em torno de 29% refere-se à família do coronavírus e 11 estudos desses materiais tratam-se especificamente do Covid-19. Dentre todos os estudos, um é específico sobre a metodologia utilizada nesse trabalho e 3 são específicos sobre o município de Campos dos Goytacazes.
Com o surgimento e avanço do Covid-19 pelo mundo, foi necessária uma série de iniciativas pelas entidades para evitar, minimizar os riscos relacionados à falta do manejo e descarte dos materiais gerados nas unidades de saúde, os resíduos do serviço de saúde, para que, assim, os impactos ambientais pudessem ser evitados. No Brasil, então, a Anvisa, o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, junto a diversas instituições de regulamentação e prestação de serviço, além de organizações internacionais, estabeleceram modificações nos protocolos de manejo e descarte dos resíduos do serviço de saúde. E com o avanço dos estudos, pode-se verificar uma característica muito específica do coronavírus, que foi mencionada anteriormente na tabela 1, que é o de permanecer ativo em superfícies por um período de tempo, o que agravou a situação que vinha sendo enfrentada. Sendo assim, por meio da nota técnica número 04 de 2020, foi possível estabelecer um novo enquadramento para os materiais produzidos na assistência a pacientes contaminados ou com suspeito do novo coronavírus, além de explanar os procedimentos que deviam ser desempenhados dentro das unidades de saúde. Além disso, também destacou a alteração do plano de gerenciamento de resíduos, para que dessa forma todas as pessoas envolvidas pudessem ter ciência do que deveria ser desempenhado. No entanto, além disso, o que estava sendo esperado era um aumento do quantitativo de resíduos, o que também contribuía e agravava a situação, além de toda a característica do vírus. Mas, no entanto, o que foi encontrado foi uma redução do quantitativo, o que levantou diversas hipóteses, que foram discutidas anteriormente, principalmente relacionadas à falta de manejo adequado dos materiais, que vinha preocupando, de certa forma, e que poderia acarretar em sérios impactos ambientais futuros. Bom, o município de Campos, ele possui uma grande importância no âmbito da saúde, tanto na localidade quanto na região, devido ao seu porte, por ser o maior município do estado do Rio, e por possuir diversas unidades de atendimento. Além disso, no período de pandemia, ele ainda possuiu uma unidade de referência, ela ainda possui uma unidade de referência para a Covid. E através dos dados disponibilizados pela concessionária de coleta do município, pode-se realizar um comparativo do quantitativo de material que vinha sendo gerado no período anterior à pandemia e durante, que compreende os meses de janeiro de 2018 a abril de 2021. Na figura 2, é possível visualizar esse comparativo em que constatou-se que nos meses de março, abril e maio do ano de 2020, houve uma redução significativa do quantitativo, que vai de encontro ao que vinha sendo discutido, que discutimos anteriormente. Mas ao analisar o que ia contra o que vinha, o que era visto nesses mesmos meses nos anos anteriores, de 2018 e de 2019. E o inesperado para o período que vinha sendo vivenciado. Mas o que aconteceu é que nos meses a partir de junho, o quantitativo tornou a aumentar, como pode-se visualizar na figura 3, mas apesar desse aumento, ainda se comparando os anos de 2018, 2019 e 2020, ainda permanece menor do que o esperado durante esse período. Como já discutido, esse cenário do aumento de quantitativo de resíduos, aliado a todas as características do vírus, propiciam diversas preocupações relacionadas às questões ambientais. E destacando, então, a gestão de resíduos, uma vez que, ao buscar os protocolos desempenhados e o plano de gerenciamento de resíduos e os dados do município de Campos de Goytacazes não foram encontrados. Maiores detalhes sobre os dados, sobre o PGRSS de cada unidade e os protocolos que deveriam ser desempenhados, que foram adotados, eles não foram
disponibilizados de forma facilitada para a população, conferindo dúvidas sobre o que vinha sendo realizado dentro das unidades de saúde e se estavam em conformidade com o que foi estabelecido. Para tanto, foi realizado diversos contatos com as entidades governamentais do município para tentar acesso a essas informações e até no momento da elaboração desse trabalho não tivemos nenhum retorno com essas informações. Nos anexos 1, 2 e 3 do trabalho, pode-se ver, né, os protocolos e os meios de contato que foram realizados. Bom, a realidade vivenciada em um período de pandemia, tratando-se de um vírus que ainda se tinha poucas informações, com características pouco conhecidas e com uma rápida disseminação, fez com que as entidades públicas precisassem atentar-se ao que vinha sendo desempenhado dentro das unidades de saúde para que pudesse se adequar à realidade da doença. O Covid-19, ele possui características de elevada relevância, como a permanência por longos períodos em diversos tipos de superfícies e materiais comuns do ambiente hospitalar, possui uma rápida disseminação e um alto índice de mortalidade. Portanto, foi necessário o estabelecimento de medidas para a contenção do vírus por meio dos resíduos do serviço de saúde, para que assim os impactos eles fossem minimizados. E nessa situação, a geração de resíduos tornou-se um ponto crítico, o que fez com que as entidades públicas estabelecessem protocolos ambientais específicos para o gerenciamento de resíduos dentro das unidades. Dessa forma, desde a geração do material até a destinação final, elas precisariam estar bem alinhadas aos protocolos adequados para que os riscos intrínsecos, né, dentro desse ambiente pudesse ser contido da melhor forma possível. Ademais, cabe às unidades de saúde se adequar e capacitar seus profissionais, não só as unidades de saúde, mas também as empresas que trabalham e lidam diretamente nessa área, como as empresas de coleta, de tratamento de resíduo, que precisam capacitar os seus profissionais sobre os novos procedimentos que devem ser desempenhados e cabe aos profissionais, né, desempenharem esses procedimentos de forma concisa e explícita a toda a população, para que seja, de fato, algo que venha conter o vírus e não causar maior propagação. Além disso, cabe aos órgãos governamentais fiscalizadores atuarem de forma firme no controle da realização desses protocolos que foram decretados. Ademais, espera-se no futuro a obtenção dos dados completos do gerenciamento de resíduos do município de Campos de Goytacazes para que seja possível a publicação de um artigo científico mais específico. Bom, aqui estão algumas referências que foram utilizadas nessa apresentação. O apêndice A, mencionado anteriormente, e os anexos com os contatos realizados com a Prefeitura de Campos. Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigada, Marcele, pela sua apresentação. Eu queria dar boa tarde ao professor Osmani, agradecer a sua presença aqui. É um prazer, viu, Osmani, reencontrá-lo, pelo menos de forma virtual. Agora a gente vai dar prosseguimento com as considerações da banca. Acho que a gente pode começar por Regina. Vamos primeiro? Pode ser, Roma? Podemos. Tá bom. Regina, a palavra é sua. Boa tarde, gente. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer, né, pelo convite. É um tema extremamente relevante, né, e o tema já é relevante em períodos normais e agora, nesse momento, ele se torna mais preocupante ainda, né. Então, eu agradeço a professora Heloísa, agradeço a Marcele, né, e, enfim. Marcele, inicialmente eu vou falar da sua apresentação. Você
se enquadrou dentro do tempo, né, que a professora Heloísa falou. Você apresentou muito bem, falou, né, nem parecia que estava nervosa, afinal, aliás, eu não sei se você estava nervosa, mas não pareceu, né, conseguiu passar todas as informações de uma forma bem tranquila e clara, né, dentro do tema proposto. E então, né, em relação à sua apresentação, você está de parabéns, né, daqui na sua vida profissional, né, o que você for seguir a partir desse momento é importante, né, a forma de se apresentar, de falar com o público, né, a gente não sei o que carreira, enfim, o que você vai seguir aí na vida profissional, mas isso é muito importante para que, né, você tenha sucesso aí na sua carreira. Em relação ao seu trabalho, Marcele, eu fiz algumas considerações num arquivo separado, eu fiz várias considerações, esse arquivo eu vou passar para você depois, e aí você, de posse desse arquivo, você conversa com a sua orientadora em relação ao que vocês acham, são sugestões, né, para melhorar o trabalho, e aí vocês conversam e chegam num consenso para ver se vocês devem mexer ou não, se deve fazer alguma alteração ou não. Enfim. E aí, aqui eu vou fazer alguns comentários a respeito do trabalho, para que, né, enriqueça o trabalho de vocês. De início, eu já vou falar que eu considero que tanto você quanto a sua orientadora foram muito corajosos, né, de pegar um tema tão importante, polêmico e com poucas informações ainda, né, porque a gente pouco sabe, né, do que realmente é necessário se fazer nesse momento, né, tão delicado. A gente tem já bem padronizado, né, os protocolos para se trabalhar nos planos de gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde, já é bem disseminado, né, em tese, toda unidade de saúde, ela deve ter esse planejamento, ela deve ter esse protocolo, e seguir de forma adequada para que a gente não tenha problemas, né, tanto problemas ambientais quanto problemas, né, para a saúde mesmo da população. A gente sabe que é uma questão muito delicada, a gente sabe que a grande maioria das cidades brasileiras ainda enfrentam problemas sérios com o descarte, né, com o descarte e destinação final desses resíduos, de um modo geral, e principalmente para resíduos de serviço de saúde, né, que precisa seguir um protocolo um pouco diferente, né, ter uma atenção um pouco diferente. Aqui em Campos a gente tem, vou dizer que, entre aspas, somos privilegiados, né, você informou lá no seu trabalho que Campos é a terceira, se não me engano, confere aí para mim, é a terceira município do estado do Rio que tem um sistema de autoclavagem, né, então, ou seja, trata seus resíduos do serviço de saúde para depois serem encaminhados para aterro sanitário. Então, ou seja, Campos atende não somente as unidades daqui, de Campos, como também de cidades vizinhas. Mas, enfim, a gente sabe que tem muitos municípios que enfrentam problemas ainda sérios, né, de fazer o descarte em locais inapropriados, né, como lixões, ou até aterros controlados, né, onde pessoas, às vezes, têm acesso, podem se machucar, podem, né, serem contaminados com esses materiais, enfim. E aí, Marcele, quando eu li o título do trabalho, eu fiquei muito curiosa, por quê? Vamos lá, o título, ele fala que
que o trabalho ele vai abordar, né, o manejo, deixa eu pegar aqui, manejo e descarte dos resíduos do serviço de saúde e riscos ambientais relacionados no contexto pandêmico do Covid-19. E aí, essa sugestão também está lá no arquivo que eu vou te enviar, mas eu queria discutir um pouco aqui com você, né, para saber até mesmo a sua opinião e ver o seu ponto de vista, que pode ser que eu esteja, né, interpretando de uma forma errada. Quando eu vejo manejo e descarte dos resíduos, o que eu imaginei? Que vocês iriam dar uma proposta desse manejo e do descarte, ou então fazer, como o trabalho abordou mais pesquisa, né, bibliográfica, eu fiquei curiosa de achar lá, na sua revisão, ou então nas suas, na discussão do seu trabalho, algum tipo de, por exemplo, as etapas recomendadas, fazer um comparativo do que era antes e do que foi recomendado agora. Por exemplo, apresentar, não que não tenha sido falado, mas apresentar de uma forma, por exemplo, através de um fluxograma, e aí indicando quais seriam as etapas que foram alteradas. Ó, até 2020, até 2019, a gente seguia esse protocolo. Com o Covid, a gente teve essa alteração. Ocorreram alterações? Vocês conseguiram identificar alterações nesses protocolos? Sim, ocorreram algumas alterações. No geral, né, se manteve, porque já tinha tem-se um certo cuidado com os resíduos do serviço de saúde, mas algumas alterações ocorreram, principalmente no enquadramento do resíduo, né, que foi alterado, e daí precisou ser modificado a forma de manejar esse material dentro da unidade de saúde, para que assim ele seja destinado corretamente. Então, todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes contaminados ou com suspeitas, eles passaram a ser A1, independente do tipo de material. Então, eles tinham que ser acondicionados de uma forma específica, identificados com uma coloração específica, tratados, né, especificamente, diferente do que vinha sendo desempenhado antes, que dividia de acordo com a classificação, com cada característica, que tinha cada uma cor e tudo mais. Sim, mas aí, por exemplo, isso aí ficou claro, porque todo o resíduo gerado ali com aquele paciente, né, que está sendo tratado por Covid, vai ser considerado agora um resíduo com risco. Isso. Aí, até o acondicionamento, né, você cita lá, você informa o tipo de embalagem, inclusive você cita até que se a unidade ela não tiver lá o tipo de embalagem recomendada, que ela pode usar um outro tipo de embalagem, desde que seja identificada e tal. Beleza. A partir desse ponto, né, do que você acondicionou ali o resíduo nessa embalagem, né, você foi para o armazenamento interno, por exemplo, ou o armazenamento externo à unidade, a retirada, a coleta que sendo feita por essa concessionária, o transporte até a unidade de tratamento. Na unidade de tratamento, ocorreu alguma alteração? Você sabe dizer? Eu tenho identificado, não. A alteração foi só apenas ali em relação aos resíduos gerados, todos passaram a ter risco, e na forma de acondicionar. Seria só... O que eu identifiquei foi isso. A partir dali, né, tinha que ter todo o cuidado no transporte, devido ao risco desse material agora, mas o tratamento poderia ser, né, dependendo do que o município possui ou do que a própria unidade de atendimento possui, por autoclave ou por incineração, para daí, então, ele poder ser destinado para o aterro classe 1. Então, ou seja, as medidas que foram alteradas, que vocês identificaram, então, ela se manteve ali dentro da unidade que realiza o tratamento. Sim. E ela foi uma alteração sutil, então, né? Sim. Então, assim, aí, nesse contexto, eu assim, é uma recomendação, né? Aí vocês veem aí o que
que seria melhor, inclusive, depois, quando o Rômulo for falar, ele pode até dar a sua opinião em relação a isso, vocês apresentarem um fluxograma mesmo, do que, por exemplo, antes do Covid, a recomendação era essa, então vai seguir tal e tal etapa. Após o Covid, a alteração foi essa, e aí vai, né, até esse ponto aqui, teve essa alteração, e a partir daqui ela permanece com as mesmas etapas que, né, eram realizadas anteriormente. É uma ótima sugestão, sim, realmente. Porque aí vocês, se você apresenta isso, você consegue fazer algumas adequações, inclusive com o título. Eu não sei se você conseguiu compreender a minha dúvida em relação ao título e o desenvolvimento do trabalho. Porque quando qualquer pessoa que lê o título, manejo e descarte, ela não vai imaginar que você vai fazer um levantamento bibliográfico e principalmente nesse momento ainda que a gente tem pouca informação, como, por exemplo, vocês tentaram levantar, né, informações com a prefeitura e vocês não tiveram êxito, né? Ou seja, vocês não tiveram resultados. Isso não significa que, né, a sua pesquisa não foi concluída. Você buscou a informação, mas você não conseguiu porque você não teve retorno, né? Sim, sim. Então, apenas... eu não sei se fazer algumas alterações no corpo do trabalho, se poderia manter, sabe, ou se deveria fazer uma pequena adequação no título, né, para a gente conseguir aí no decorrer, para a gente conseguir ter um equilíbrio, né, entre o seu título e a apresentação do seu trabalho. Em relação ao trabalho, de um modo geral, eu devia ter falado isso antes, mas não falei, enfim. A leitura do seu trabalho foi bem tranquila, está bem escrito, né? A leitura ela é fluida, as informações foram passadas de uma forma bem clara, né, objetiva, né? Isso é muito importante, principalmente para um trabalho de conclusão de curso na área de engenharia, né? De ser objetivo, de passar informações de uma forma clara. Então, tá bem interessante a proposta, a sua revisão bibliográfica, as informações são coerentes, né, com o seu objetivo. E aí, tiveram alguns termos aqui que eu fiquei curiosa. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Tá. Por exemplo, em algum local, se eu não me engano, na página 35, você usa o termo aterro sanitário ecológico. É como eu encontrei nos materiais disponibilizados pelo município. Eles tratam como aterro sanitário ecológico. Mas, assim, tipo, em algum documento que você encontrou, tem lá uma indicação de por que é colocado assim? Não. Eu achei curioso. Inclusive, eu fui até pesquisar e vi lá que aparecia lá como um aterro sanitário ecológico. Eu não entendi o objetivo desse ecológico aí nesse aterro sanitário. Tentei seguir o que o material indicava, né? O município reconhece como um aterro sanitário ecológico. Então, eu acabei seguindo o que vinha exposto no material. Eu achei muito engraçado, curioso isso, e não encontrei, assim, uma explicação para esse termo. Eu nunca tinha escutado dessa forma. Não, nunca vi. E, tipo, nas buscas, quando você coloca o termo aterro sanitário ecológico, aparece diversas informações, mas com o ecológico, praticamente nada. Sim. Aí, uma outra questão, Marcele, que eu também achei bem curioso, e que eu fiquei, assim, querendo entender. Segundo as informações que você levantou, um paciente, ele gerava em torno de 1,4 quilos de resíduos por dia, né, numa unidade de tratamento
e sem ser por COVID. E um paciente tratado por COVID, ele passa para 7,5, né? Sim. Assim, foi um aumento drástico, né? Eu não cheguei a calcular aqui qual foi Foi o um aumento bem valor, significativo. né? Mas, enfim, assim, você encontrou alguma coisa que pudesse justificar esse aumento? Então, pelo que eu fui vendo, né, de acordo com as minhas pesquisas, está muito baseado no tempo que, às vezes, um paciente acaba permanecendo, né, na unidade de saúde para tratamento, que dura, em média, 15 dias, né, aproximadamente, e devido à alta troca de materiais, porque se você utiliza uma vez, você não pode utilizar novamente aquele material. E todo o material utilizado com os pacientes contaminados ou com suspeitas são descartáveis, precisam ser descartáveis. Então, isso acabou aumentando significativamente o quantitativo de resíduos. Ouvindo você falar aqui agora, veio à minha cabeça, porque realmente, antes, sem ser um paciente, sem ser tratado por COVID, nem tudo que está sendo usado ali com ele vai se enquadrar lá em material de risco, né? Sim, exatamente. Então, aí sim a gente poderia justificar isso, sim, claro, porque aí agora tudo que for usado ali dentro daquela unidade com aquele paciente vai ser enquadrado como resíduo de risco, né? Então, aí Exatamente. sim, eu não tinha pensado assim por esse lado. Aí, vocês tentaram buscar informações com a prefeitura somente, ou vocês fizeram tentativa, assim, de buscar informações com a própria unidade de saúde? Vocês chegaram a ver isso ou não? Ou Então, foi só? inicialmente eu tentei contato com a Secretaria de Saúde e a Superintendência de Limpeza Pública do município, que foram onde me orientaram a procurar. E aí não obtive retorno, tive contato algumas vezes, fui às unidades porque eles só estavam recebendo contato presencial e ainda assim não tive retorno. Depois a professora Heloísa, ela tentou contato direto com a prefeitura e tentou também pelo Fala Brasil e alguns outros meios, mas também não obteve nenhum retorno. E aí a gente tentou contato com a Beneficência, que era, na época, né, o centro de referência para a Covid, para ver o que vinha sendo desempenhado, né, já que eles eram um centro de referência, o que vinha sendo feito, se eles tinham um quantitativo e tudo mais, mas também não obtivemos retorno nenhum. Entendi. Então, ou seja, na verdade, até para eles, nesse momento, deve estar sendo bem confuso, né? Porque o próprio plano de gerenciamento de resíduos do município, ele deveria ter sofrido alteração, né? Lá, quando foi estabelecido que realmente a gente estava num período de pandemia e tal. E à medida que os casos foram aumentando, né, desde o início já era para ter sido organizado esse novo planejamento. E à medida que os casos foram aumentando, isso deveria ter sido colocado de forma, através de um documento para a sociedade e a implantação desse novo protocolo dentro dos municípios, né? Mas, de um modo geral, eu não sei, você chegou a ver outros municípios, se eles apresentaram essa documentação? Então, o que eu encontrei é que alguns municípios estavam disponibilizando de forma online, né, para que as pessoas pudessem ter acesso fácil, e aí faziam as atualizações no plano de gerenciamento e disponibilizavam de forma online, mas não procurei muito específico como que foi desenvolvido em cada município. Porque Campos não apresentou informação nenhuma. Não, que eu tenha encontrado até a época que eu estava escrevendo o trabalho, não, nenhuma. Porque, assim, inclusive, recentemente, em junho, eu participei de um seminário falando sobre planos de gerenciamento de resíduos sólidos lá de Cabo Frio.
Uhum. E aí houve esse questionamento. Primeiro que muitos municípios ainda nem, principalmente os municípios menores, nem têm ainda o plano de gerenciamento, né? Outros apresentaram esse plano, mas de uma forma muito rápida, e aí os planejamentos eles ficaram mal elaborados, não foram muito... eles não teriam, assim, na sua execução, não seriam bem-sucedidos. Né? Inclusive, Cabo Frio apresentou no final de 2019, ou seja, antes de iniciar a pandemia, e agora, em 2021, eles já iniciaram um processo de revisão, porque viram que muita coisa ficou, não em desacordo, mas muita coisa não ficou como a política ela mesma previa ou sugeria que acontecesse. Sim. Então, assim, e todo plano, ele deve ser divulgado, né? A sociedade, ela precisa acompanhar, nem que seja ali de longe, né? Nesse período, principalmente, a sua confecção, a sua reformulação, enfim. E eu tentei buscar alguma informação a respeito, também não consegui nada. Na verdade, parece que pararam de falar sobre esse conteúdo nesse momento, né? Sim. Que seria um momento, né, importante para a população ter conhecimento, para a população ser informada, e infelizmente não tem. Enfim, acabei me perdendo aqui onde eu queria chegar. Então, assim, não teve nada, Campos não divulgou nada, informação nenhuma a respeito. Até o momento. Vocês chegaram a buscar isso lá na Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo? Alguma informação a respeito lá? Na Secretaria de Meio Ambiente, especificamente, eu não fui, mas todos os contatos que eu fiz, né, inicialmente para saber, todos me direcionaram para a Secretaria de Saúde, especificamente, e mais especificamente ainda, a própria Secretaria de Saúde pediu que eu me direcionasse à Superintendência de Limpeza Pública, porque eles que têm, né, teoricamente, fariam esse controle maior dos materiais, né, que deveriam ser, que estavam sendo coletados, gerados e que deveriam ser coletados pela concessionária do município. Então, eu acabei focando mais nesses dois locais. A empresa que faz a coleta, né, aqui no trabalho você apresenta uma tabela com alguns dados. Deixa eu ver aqui onde ela está. Você apresenta os dados de alteração na geração de resíduos, né? Sim, que esperava-se que fosse aumentar, exatamente. E, na verdade, teve uma diminuição. Sim, sim. E aí você apresenta uma tabela onde mostra isso bem... Deixa eu chegar nela aqui, só para... Está na página 43. Isso, na página 43. É uma tabela que foi... são dados da Vital. Isso. E aí, inicialmente, assim, eu acho que era o que todos esperavam e que a produção de resíduos hospitalares fosse aumentar de uma forma geral, mas o que ocorreu foi uma diminuição, né? Está bem justificado, está bem explicado, porque realmente as unidades de saúde, todas elas, as pessoas evitaram ao máximo, né, de procurar essas unidades, e, logicamente, a geração de resíduos, ela diminuiu drasticamente. Só aí as unidades de saúde, quem realmente estava precisando, né, e eu falo isso com bastante propriedade, porque lá no início, em maio do ano passado, eu precisei ir na emergência, e estava só eu na emergência, não tinha mais ninguém. Então, ou seja, por ali, a gente já conseguia identificar que, né, se não tinha... Geralmente, as emergências, elas ficam muito cheias, e não ter ninguém,
né? Tinha, ninguém, eu estou exagerando, mas tinha lá meia dúzia de gato pingados. Então, ou seja, por ali a gente já observava que, né, a geração ia diminuir. Sim. Porém, com o aumento dos casos, e o aumento, né, naquele número lá de 1,4 para 7,5, a gente, logicamente, com o passar do tempo, né, até mesmo com como é que eu vou falar? Com as pessoas estarem acostumando já, né? Porque, afinal de contas, estamos indo para 2 anos. Então, as coisas começam a voltar à normalidade. Aí, não somente os resíduos dos pacientes, né, sendo tratados, quanto a volta à normalidade das unidades, a gente vai ter esse aumento. E aí, mas enfim, não era isso que eu queria falar, não. É que aí você colocou na sua apresentação, você colocou algumas figuras que elas não aparecem no seu trabalho. Ou então, eu achei bem interessante aquelas figuras. E aí, assim, eu acho que você poderia explorar melhor as informações que você tem e usar essas figuras para você discutir e embasar melhor o trabalho, porque em cima dessa tabela que aparece aqui para mim no texto, você criou outros resultados. Uhum. E como, infelizmente, você não conseguiu respostas, né, que agregariam, né, resultados para você tem que trabalhar e explorar da melhor forma possível o que você tem, né? Sim. E esses dados e a forma que você usou na sua apresentação eu achei bem interessante. Então, eu acho que seria interessante você tentar adaptar esses gráficos que você apresentou aí lá no corpo do seu trabalho. Eu acho que ficaria bem legal. Sim. E aí, eu não vou me estender muito mais, eu queria falar apenas mais uma coisa. Em relação, sempre quando eu particularmente, né, quando eu ia pegar um artigo para ler, uma dissertação, um TCC, uma tese, enfim, eu sempre fui orientada lá, quando eu fiz mestrado, doutorado, a sempre olhar ali os objetivos do trabalho e fazer uma comparação com os resultados, a conclusão do trabalho. Uhum. E, às vezes, a informação que você precisa, você tira ali, né, dos objetivos a que se propõe aquele estudo e com a sua conclusão. Então, e também é uma sugestão para vocês tentarem fazer uma adequação dos objetivos que vocês tinham com as conclusões que vocês chegaram, né? Por exemplo, identificar os objetivos específicos, identificar as alterações nos protocolos de manejo, né? Descrever os riscos ambientais compreendidos. Então, ou seja, as suas conclusões, elas não precisam elas precisam casar com os seus objetivos. Não que elas precisam ficar somente restrita a esses 3 objetivos específicos que você tem aqui, mas elas precisam casar, entendeu? As conclusões, elas têm que resolver esses problemas que você apresentou aqui, né, nos seus objetivos. Sim. Então, é só fazer uma pequena adequação, tentando responder tudo aquilo que você colocou lá nos seus objetivos, tá? Okay. Tá e bom. Aí, bom, mas é uma sugestão, vocês conversam aí e decidem o que ficaria melhor. Enfim, eu encerro por aqui, agradeço novamente, e o professor Rômulo traz aí as suas considerações a respeito do trabalho. É isso, obrigada. Obrigada a você, Regina. Obrigada, Regina. Boa noite, obrigado. Boa noite, eu primeiro quero cumprimentar a professora Heloísa e a aluna Marcela, né, aí
finalzinho, com a portinha, né? Lá no finalzinho já, né? Vai dar tudo certo. E cumprimentar os demais que estão, em especial a professora Regina. Quero ratificar a fala da professora Regina, concordo plenamente com todas as falas da professora. Vou construir alguns detalhes que foram já colocados pela professora aqui e colocar outras questões, tá? Antes de tudo, eu acho que agradecer pelo convite, tá? A temática, como já foi bem colocado aqui, é uma temática contemporânea, uma temática importante. Eu acho que foi muito assertivo mesmo a escolha da temática, mediante a sua formação como engenheiro ambiental, mediante a tudo que você passou como pessoa durante esse período, né? Sim. Todos nós passamos, e o que isso pode trazer de reflexão para a sua atuação futura. Eu acho que a proposta da sua formação é essa. Então, parabéns pela escolha, junto com a professora orientadora Heloísa. Eu acho que a temática foi extremamente importante desse contexto. Uma outra coisa é uma temática que eu me envolvo, né, um bom tempo, então Sim. Isso me atrai. Recentemente nós tivemos uma publicação de um livro, a qual eu já encaminhei para você agora há pouco. Sim. Você já deve ter recebido aí a mensagem. E eu vou fazer algumas considerações que são até importantes você utilizar como base a referência, apesar de ser um livro de gerenciamento para o contexto de enfermagem, ele também se aplica ao seu contexto e o que você coloca, porque normalmente são profissionais que estão ligados diretamente, né? Metade dos profissionais que estão ligados a esse gerenciamento são profissionais de enfermagem, tá bom? Então, assim, tem algumas coisas que vão de acordo com o que foi colocado por Regina, mas eu vou fazer o seguinte: eu fiz também um roteiro, um documento, que eu vou enviar para você e para a professora Heloísa ao final aqui da apresentação. Está tudo escrito direitinho, então você não precisa se preocupar em anotar, é só mesmo a gente discutir, tá bom? Tá bom. Aí eu vou começar na ordem dessa discussão, e chegando do aspecto metodológico e sobre análise de discussão, a qual a professora Regina colocou e eu concordo, a gente faz essa discussão usando como ordem mesmo de páginas. Então, eu vou começar no título, tá? Sim. Aí, quando você coloca manejo e descarte dos resíduos do serviço de saúde e riscos ambientais relacionados, no contexto pandêmico do Covid-19, fica muito claro do que se está tratando, né? Apesar de que tem algumas dúvidas a respeito do que você entrega lá à frente. Mas aqui eu acho que o título está claro. Se cabe uma mudança do título ou não, acho que fica a reflexão a partir das considerações que serão colocadas aqui até o final. Uma coisa que eu acho importante colocar, não está errado, é uma coisa simples, mas eu tenho enfrentado um problema com respeito a isso, é a questão do gênero, se é a COVID ou Covid. Então, não está errado. Eu fiz uma consulta, para você ter ideia, na cadeira de letras, olha onde eu fui parar. Não, inclusive, eu tenho até um link aqui, olha só onde eu fui parar. E eu tenho até um link aqui que eu vou disponibilizar para você, que tem um professor da USP, que faz parte da Academia de Letras, e que fala que do Covid ou o Covid não está errado, tá? Está certo. Quem chega e defende dizendo que está errado, está sem propriedade. A gente não tem nenhuma norma que possa dizer se é o ou a, tá? Mas existe um consentimento da Academia de Letras de usar o A. Então, assim, os intelectuais estão usando, mas fica à vontade para você entender, os intelectuais de letras, se deve ser ou não. Se você defende, no seu contexto de engenheiro ambiental, professora Heloísa, no contexto dela de farmacêutica, que tem que ser o, vocês têm o direito de usar, tá bom? Ok. Eu coloquei o link para vocês aqui, explicando direitinho, o jornal da USP, falando sobre Covid, tem ou não gênero. O texto é interessante. Aí fica à vontade de vocês pensarem. Se vocês acharem que é melhor A, aí vocês vão ter que repassar todo o texto, porque vocês trabalharam com o até o final. Sim, tá bom? Sim. Tá bom, obrigada. Perguntinha a qualquer hora. Na sua publicação é o Covid ou a Covid? A Covid. Continuando. O resumo, aí eu vou para o resumo. O seu resumo, o que é o entendimento do resumo significa o quê? O resumo pense você como uma pesquisadora, vai ter contato com o material de um outro pesquisador, você não vai ler o texto todo antes, você quer saber o que ele está trabalhando. Então, tem que ter método, é importante ter método, e um pouco do seu resultado.
o seu resumo está muito voltado ainda para o passado, né? Ali, se você colocar lá. Então, assim, eu acho que pode estar muito focado no que você viria a desenvolver, mas você já desenvolveu muita coisa depois disso. Então, acho legal você revisar o resumo e deixar claro para quem vai pegar o seu trabalho do que se trata, que é a partir dali que a gente escolhe os trabalhos, né? Se é importante a gente continuar com a leitura ou não. Então, eu fiz um modelo para você, resumo direitinho o que eu acho que deve ter, né? No resumo, além dos objetivos e a introdução, ter os métodos, os resultados, né? Análise, discussão e um pouco da conclusão. Tudo de forma resumida. É uma das coisas mais difíceis a gente conseguir resumir tudo ali, né? Sim, muito. Mas é isso aí, tá? Mas tudo que eu estou falando com você aqui não descaracteriza o seu papel de pesquisadora, tá bom? A sua escolha aí no momento. Como a Regina colocou. São recomendações. Eu até faço menção que em alguns momentos aqui eu não tenho recomendações por aspectos legais, vou mostrar para você daqui a pouco, você vai precisar trocar mesmo, mas os demais são recomendações. Uma outra coisa que eu acho interessante, decidindo, é claro, o seu campo, se é esse ou não, que eu vou colocar agora, é você pensar no resíduos de serviço de saúde como um todo. O que aconteceu? Você apresenta o seu pensamento no campo dos resíduos de serviços de saúde e, de alguma forma, você vai se apropriando dos resíduos hospitalares. Veja bem, os resíduos hospitalares fazem parte dos resíduos de serviço de saúde, mas eles não são, em sua totalidade, os resíduos de serviço de saúde. Isso não é um problema de interpretação seu não, tá? Isso é um problema de interpretação nacional. Muitos trabalhos entendem o resíduo de serviço hospitalar como o resíduo de serviço de saúde como um todo, porque a cultura entende que o hospital é o detentor de todo o serviço de saúde, não é? Por exemplo, tem lugares, são centros especializados em Covid que não é hospital, que atende a pessoa, faz o exame, faz o teste, né? E aí faz o encaminhamento, ou então tem urgências e emergências que não fazem parte de hospital, postos de urgência. Então tem um contexto muito amplo, não posso dizer qual é o contexto de campus hoje, não sei como é que está o atendimento de Covid aí, falando aqui da minha cidade. A minha cidade tem a referência hospitalar, mas tem mais 4 referências que não são hospitais que trabalham com material e eliminam resíduos da Covid-19, tá bom? Sim. Então eu acho que é interessante, de repente, ou você pensar que o seu campo de atuação é resíduo hospitalar somente, é isso que você quer falar, ou ir para resíduo de serviço de saúde. Isso vai depender daqueles dados que você tem lá também, né? Sim. Aqueles dados vão identificar muito essa questão da sua escolha, ok? Uma coisa simples, mas uma coisa que eu acho interessante, porque a gente está falando o seguinte, Covid-19, cada dia é um dia diferente. Infelizmente, hoje, né, ontem morreram 1.200 e pouco, hoje vão morrer, e é assim que funciona. Infelizmente, a gente tem passado por isso. Você atualiza a sua tabela com as tipologias virais, ótimo, eu acho que ficou muito bom, e você coloca uma designação de abril. E no mesmo texto, logo em cima, você cita 90 milhões em janeiro. Eu acho que você podia já atualizar, porque daqui a um mês seu trabalho está menos atualizado, né? Pelo número, infelizmente. Então, se você puder atualizar com a última designação, ou de repente, eu vi que você trabalha em alguns momentos do texto, maio de 2021, então se você puder, de repente, atualizar até maio de 2021, acho que é válido, porque a gente tem um panorama totalmente diferente de mortes nesse início do ano. Muito triste, mas é a verdade, e como é uma problemática que está sendo colocada no seu trabalho, eu acho que vale a revisão, tá bom? Sim, claro. Eu não continuo, qualquer coisa você me interrompe. Tá bom. Uma coisa agora que eu falei do seu trabalho são sugestões. Esse momento me coloca a pedir a você encarecidamente, a professora Heloísa, não como sugestão, mas sim como alteração, a RDC 306. Você cita 222 de 2018, uma parte do seu texto. Sim. Em outro momento, você bate uma bola com a RDC 306 de 2004. Só que a 222 de 2018, ela revogou a 306. Tá bom? Então, a 306 não existe mais. Se você quiser falar dessa mudança no seu trabalho, não tem problema. Mas usar ela como base científica não é legal. Então, o que você vai precisar fazer? Em todo momento onde ela se insere, você usou um manual técnico de gerenciamento da Anvisa de 2004. Você deve ter usado esse manual. Todo mundo que trabalha com gerenciamento de resíduos acha ele,
que é o que a gente acha primeiro na busca. Ele foi construído como base da 306. Então, tudo que você usa esse manual não serve para o seu trabalho. Então, você vai ter que ir atualizar o seu trabalho em vários lugares. Meu Deus, professor, acabou com o meu trabalho todo, a 306 está espalhada nele. Não, porque não mudou quase nada, por sua sorte. Entendeu? Então, tiveram algumas mudanças ali bem, né, singelas, mas aí eu acho que em algum momento você pode acabar esbarrando em entregar algo, né, que não é novo, até citar a própria lei, para quem vai ler o trabalho e tem entendimento, vai falar, poxa, Marcele pegou uma lei aqui antiga, se perdeu aqui, tá bom? Não esquece disso, revisa isso todinho, tá? Isso aí é uma necessidade mesmo fundamental, mas não é descaracterizando você como pesquisadora. Isso é muito comum. Eu fazendo esse capítulo de livro, eu peguei vários documentos de 2020 para estudar e vários documentos de 2020, inclusive tinha um documento da Fiocruz que usava 306 e não usava 222, que é um órgão do ministério, porque às vezes muda e a gente não tem uma base legal aqui no nosso país organizada, né, gente? A verdade é essa. É uma base que a gente fica perdido e a gente teve mudanças governamentais que todos esses dados sumiram. Vocês perceberam isso? Vários dados do Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério do Meio Ambiente sumiram e a gente não conseguia achar. Né? Agora, alguns, com a reforma agora de alguns sites, vieram à tona novamente, principalmente no Ministério do Trabalho, e aí eu acabo entendendo essa dificuldade, às vezes, de encontrar. Então, essa revogação é fundamental. Eu coloco para você qual é a lei nova, mas você já sabe porque você já usou ela, a 222, ok? Então, todas as referências que estão lá, Brasil, Ministério da Saúde, Anvisa 2006, pode ser do manual técnico, confirma. Se for, faz alteração para 222. Tem manual técnico dela também, tá bom? Não tão bom quanto o manual técnico de 2004 e 2006, ele é ótimo. Aí, às vezes, eu até uso ele, aí o que eu fico? Eu fico pegando a 2022 e vendo, isso aqui mudou. Isso aqui não mudou, entendeu? Entendi. Ele realmente é muito bom. Sim, sim. Tá bom? Aí, outra coisa, você colocou lá nas suas palavras-chave, eu acabei pulando, acho que eu não falei isso, você colocou 3 palavras-chave, eu acho que meio ambiente, riscos ambientais e Covid-19. Covid-19 é ótimo, tem que colocar os 2 também. Mas eu acho importante você colocar gerenciamento de resíduos e serviços de saúde. Porque é uma palavra-chave fundamental no seu trabalho. Mesmo que você não tenha colocado nos seus descritores de busca, lá na metodologia, acho que como palavra-chave fica importante para quem vai procurar o seu trabalho futuramente, entendeu? A gente não tem nenhuma base online. Por enquanto, a gente está com nossos trabalhos todos físicos, né, na biblioteca. Sim. Mas isso ajuda até para quem vai buscar na biblioteca também, lá que trata disso. Apesar de estar no título também, de repente nem precisa, é uma consideração bem singela essa, tá bom? De repente o título já está colocando claro, é só mesmo para a gente pensar. Vamos lá, deixa eu ver, a gestão de resíduos sólidos, deixa eu ver aqui. Quando você fala sobre gestão de resíduos sólidos no município de Campos, tem um grande problema porque você faz um referencial teórico da gestão de resíduos sólidos do município de Campos, mas ao mesmo tempo você trabalha metodologicamente com ele, né? Você tem 2 momentos falando sobre Campos. Eu fiquei pensando se não seria melhor você trabalhar um pouquinho sobre, mas a Regina já falou uma coisa aí, você vai ter dificuldade de ter acesso, sobre o plano de gerenciamento lá no referencial teórico e falar sobre essa gestão aqui porque assim, ficou corrido, não está muito detalhado, entendeu? Sim, é muito mais que isso, mas ao mesmo tempo você pode entrar no caminho da metodologia também e pegar coisa que é importante, que você vai precisar. Você precisa reforçar a sua análise e discussão, Regina, acho que colocou isso muito bem. O que você fez? Não descaracterizando o seu trabalho, você apresentou uma coisa e entregou outra, entendeu? Sim. O que você entregou é complementar, é importante. Mas tinha coisa importantíssima que você apresenta para a gente lá no início, diz que vai fazer e não faz. E tem coisa, por exemplo, que você faz e que você não disse que fez. Por quê? O seu trabalho, aparentemente, é referência bibliográfica. Aí, quando eu vou chegando no trabalho, eu falei, gente, isso aqui é análise de dados. Ela pediu dado, ela analisou dados. Então, assim, o seu método, apesar de você explicitar muito bem na metodologia lá e colocar,
Mas lá em cima, quando você coloca no seu objetivo, você coloca que é realizar uma revisão bibliográfica para verificar as adequações e apontar os possíveis riscos ambientais relacionados às condições inadequadas desse manejo, né? Que você não coloca aqui no objetivo geral, mas é de campos. O que eu entendo do seu trabalho? O que eu entendo? Quando eu li o seu trabalho, eu pensei assim, eu acho que Marcele, aqui, deveria ser, eu pensando, tá? Ela analisar todo o instrumento técnico relacionado ao manejo de resíduo Covid-19 e comparar com o que é feito em campos. Entendeu? O meu entendimento, quando você foi apresentando, eu sentia que ia acontecer isso. Aí depois, lá no final, você entregou algumas coisas que está relacionado a isso, mas faltaram informações que estão colocadas no seu objetivo, como, por exemplo, o que a Regina colocou, ela colocou muito bem, colocar um organograma dizendo como é que está isso em campos. Certo? Okay. Como é que está funcionando esse processo em campos? Você coloca quantitativo, analisa dados e quantidades, que eu julgo, pela sua proposta, ser complementar, entendeu? Apesar de você ter colocado aqui, relacionar as adequações identificadas à situação do município de Campos. Beleza. Isso é importante, o quantitativo? Sim, sem dúvida. Mas as adequações é o quê? Eles estão colocando o Covid-19 separado do ar, né, e os outros resíduos de serviço de saúde que você colocou muito bem, né, no referencial teórico. É a mesma empresa que está tratando esse resíduo? Esse quantitativo somado inclui Covid-19? Existe um cálculo separado? Entendeu? Só você vai enfrentar um problema que é a entrega desses dados. Eu entendo. Sim. Eu entendo. Eu pesquisei gerenciamento de resíduo no município com a Laína. Até coloco aqui que é um trabalho que você pode dar uma olhadinha, porque algumas coisas não mudaram até hoje. Sim. Então, eu passei um ano indo e voltando, jogando. É realmente isso que você colocou, é a superintendência que resolve. Por acaso, uma pessoa olhou nos nossos olhos e falou, vem cá, vou resolver a situação de vocês. Sentou num dia e entregou todos os dados que a gente precisava. Mas é difícil, eles se esquivam da gente, eles dão... É difícil, eu sei, entendeu? Então, assim, o que você conseguir complementar para fazer a construção, ótimo. Se não, se apega na referência bibliográfica, entendeu? Constrói e a partir do que você tem, o que você tem, você faz uma análise. A própria dificuldade de conseguir os dados também pode ser discutida. Sim, com certeza. Também pode ser discutida. Então, assim, eu estou sempre colocando uma problemática do seu trabalho, mas já entendendo onde você encontra dificuldade para resolvê-la, né? Porque, para não me caracterizar como pesquisadora, porque eu entendo como é difícil dados públicos. Por incrível que pareça, a gente está falando de dados públicos e é difícil, principalmente no estado do Rio. A gente analisou em 2016 dados públicos de todos os lixões ativos na região noroeste fluminense. A gente fez um trabalho, acho que foi Lívia que fez, se não me engano. E foi uma maior dificuldade para conseguir, é isso aí mesmo, né? Então, assim, mas aí você pensar... Ou, como a Regina falou, muito bem, Regina colocou, eu compartilho muito do pensamento dela. Ou adequar o tronco, né, ali o início, ou adequar as ramificações, a discussão, ver o que vai ficar mais fácil para vocês adequarem. Uma coisa que eu senti falta, por exemplo, quando você fala riscos ambientais, eu entendo que tem diversos riscos ambientais que são inerentes a própria eliminação desses resíduos, mas que aí você diz lá no seu texto, e agora com a Covid-19, né, qual é a amplitude desses riscos para a sociedade? E você não entrega isso para a gente. Entendi. Eu queria saber isso, entendeu? Então, até, por exemplo, acidente com esses materiais, né, que pode ter acontecido. A gente tem várias questões associadas à Covid-19 com a eliminação de resíduos, que a gente pode pensar em químicos, né, em outras coisas, e aí entra num campo até que não é o seu campo agora, mas que você pode falar que acho que deve ser analisado, até o campo do saneamento como um todo, esgoto, água, recursos hídricos, porque a gente está aí lavando mão o tempo todo, o pessoal do hospital, as fezes, né, já foram achados traços, né, da Covid-19, do SARS-CoV, em esgoto, né, em vários esgotos, em várias cidades, então dá para se pensar muita coisa,
Mas voltando lá para onde você está, eu acho que é pegar essa parte do seu texto final e, como a Regina colocou, apropriar o que você colocou. Não dá para fazer, tranquilo. Esses dados que você colocou ali, eles são fundamentais, são importantes. Mas eu acho que aí eu coloquei, né? A outra coisa também, ao meu ver, eu não gosto de ficar em apêndice. Aí pode ser muito subjetivo, tá? Como os seus dados não estão enormes, eu fiz isso na minha dissertação de mestrado. Eu peguei 86 artigos que eu analisei. Eu compilei tudo numa planilhazinha muito bonitinha, organizadinha, e consegui colocar lá dentro do texto. Entendeu? Aquele apêndice ali, da forma que ele está, não dá para colocar, que está enorme. Mas eu colocaria ele como dado. É dado. Ok. Entendeu? E aí, quando você discute, ele está ali em cima. Romulo, não, de repente não quero. Beleza, segue. Eu acho que é isso aí. Mas como a sua análise de dados não está grande, não está enorme, eu acho que dava para colocar ele dentro. Eu penso assim, eu acho que é nesse sentido. Ou em alguns casos, em algumas publicações que você não consegue digitais, colocar ali, você vai colocar, né? A pessoa dali vai ter acesso, ou quando a sua análise está muito extensa, né? Mas a sua análise eu acho que dá para ser colocado, eu penso assim, mas é só trabalhar ali. E aí, colocar esses outros dados que você apresentou, como a Regina colocou, dentro do seu trabalho. Eu gostei mais quando você apresentou ali as questões quantitativas do município de Campos. Eu gostei mais da sua apresentação do que lá no trabalho. Eu entendi lá, eu vi, mas eu tive que fazer ali a análise, né? Você pega ali aquilo, vai recortando e interpretando, tem várias interpretações. A interpretação de que as pessoas deixaram de ir para as unidades hospitalares, mas, ao mesmo tempo, se a gente tivesse um quantitativo só da Covid-19, a gente ia ver o quanto também que é significativo analisar essa tipologia de resíduo, né? Sim. E aí, então, o que a gente pode caracterizar? Estou pensando, pode ter reduzido, mas aí qual é a proporção de número de pessoas que foram atendidas? Entendeu? Aí você reduz a proporção, então, entendeu? De outras patologias, não, isso aqui é só Covid. Então, significa que aquilo que está sendo apresentado ali, chutei, 60% é resíduo de Covid. Já pensou? Pensando nessa lógica de reduzir os outros atendimentos, aumentar os atendimentos Covid, aquele resíduo que está sendo gerado quase todo é Covid, isso te dá uma força muito grande para falar sobre o seu trabalho. Apesar de ter caiu, mas pensando na tipologia, é importante. Então, assim, coisas desse tipo que dá para você ir, né, pegando outros dados, DataSUS e tal, e discutir. Mas não precisa ser... A gente vai colocando aqui para você pensar. Eu não acho que tem que ser feito tudo, não. Até fica inviável colocar todas as considerações e fazer tudo. Mas, assim, ajustar o que você propõe ao que foi entregue, eu acho que é importante. Sim, entendeu? Com certeza. Esse ajuste é fundamental, sem descaracterizar o seu trabalho, tá? Em nenhum momento você descumpriu o seu papel de pesquisadora. Não é isso. Tá? Okay. Eu acho que o papel da banca mesmo é dizer, né, sobre a nossa visão o que é fundamental para construir esse saber de vocês e para a atuação futura na pesquisa, no mestrado, no doutorado ou como profissional em engenheiro ambiental. Aí eu compartilhei já o livro com você. Quase tudo isso que eu falo tem lá no livro. Aí, como você trabalha com pesquisa qualitativa e você tem uma certa... Eu vi que o seu método te dá uma certa liberdade de compreender outras teorias. Se você quiser, ele tem um parâmetro bem manual técnico, entendeu? E ele tem uma galera do Brasil todo ali muito boa. Aí você dá uma passada, que tem capítulos que são bem mais para meio ambiente, depois alguns para saúde. São 418 páginas, então tem bastante informação. Sim, aí você dá uma olhadinha, às vezes muita coisa que está sendo colocada aqui, você consegue fazer uma adaptação dos autores e colocar dentro do seu texto, como referencial teórico, tá bom? E aí, mais uma vez, parabéns, tá? Obrigada. Trabalho ótimo, a proposta ótima, eu acho que é isso mesmo. As adequações aí, algumas são sugestões, com apenas a lei que eu peço encarecidamente para vocês fazerem essa troca, mas os demais, tá bom? Ok. Estou muito feliz de poder participar e poder ler o seu trabalho, e reforço o que a Regina falou. Leitura agradável, e eu acho que é isso, uma leitura que pode ser entregue a qualquer pessoa, né? Eu acho que o papel da ciência é essa, e as pessoas terem o saber
e entender, né, qual é o ponto e o aspecto que está sendo colocado ali, a sua leitura é capaz de fazer isso. Você descomplica a informação, isso é muito bom. Obrigada, muito obrigada. Então, gente, queria agradecer imensamente as contribuições de Regina e de Rômulo. Eu e Marcele, nós assumimos aqui um compromisso de fazer as adequações sugeridas, né? Certeza. E antes de passar para o momento de deliberação da banca, eu quero parabenizar a Marcele, né, pela sua apresentação e pela sua incrível capacidade de adaptação, porque nós precisamos nos adequar durante, né, o desenvolvimento desse trabalho várias vezes, né? Né? Mas, de toda forma, te parabenizar, porque entregou um trabalho muito bem escrito, né, e bem elaborado, e, de toda forma, nós vamos fazer as adequações, porque é o que cabe, né, numa apresentação como essa de TCC, quando a gente convida uma banca, né, Claro. Principalmente com as pessoas que você escolheu para participarem dessa banca, sabendo que trariam excelentes contribuições, né? Então, isso tudo traz enriquecimento para o nosso trabalho e a gente só fica grato com isso.